Oi, eu sou a Gabriela Ceruti. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de visualização da informação. Houve uma pequena confusão que eu achei que era obrigatório usar o dataset dado nas instruções como um padrão da turma. Senão eu teria escolhido, eu estava até vendo, um dataset de dados de esportes, como do jogo Valorant, ou de dados de lives na Twitch. Mas como eu achei que era obrigatório esse, eu fiz com esse mesmo. Então, o meu código eu achei que ficou sucinto, básico, porque eu ainda sei pouco de Python, então eu fui vendo cada partezinha nas documentações e aprendendo, né? E se faltou algo, eu não sei, mas acredito que foi suficiente. E apresentando para vocês, eu importei as bibliotecas mais importantes para criar os gráficos. Eu li os dados do arquivo definindo a variável df com pd.read, converti a coluna de datas em um formato que dá para ser lido com dias, meses e anos, também para poder selecionar os anos, como eu fiz nessa linha 12, e fazer a média de cada ano com um group by e criar uma tabela. Então, eu fiz a função de criar tabela, que está aqui, vocês podem ver, do período de 2010 a 2019, com a média dos valores arredondadas para 3 casas decimais. Na criação da tabela usei f-strings para poder colocar espaçamento antes e depois, para ficar mais proporcional à tabela. O primeiro gráfico escolhido, eu escolhi o gráfico de linhas, que é o mais indicado para visualização de dados temporais. Usei as variáveis x e y em lista, para percorrer em lista os valores dos anos, com ponto index, os valores das médias com ponto values. Então eu gerei o gráfico com plt.plot, colocando as variáveis e o design que eu achei melhor, cor, o estilo da linha, a largura e os marcadores. Aí eu fiz um rótulo com a variação, que é a legenda, né? Eu gerei essa legenda com plt.legend e eu fiz os rótulos do x e do y com ano e médio SDBRL, usando o label. O título do gráfico plt.title, o plt.grid gera essas grades no fundo do gráfico, e o plt.show mostra o gráfico. O segundo gráfico eu escolhi o histograma, porque ele dá um panorama da frequência e quantidade de vezes que aparece cada valor do dólar ao longo dos anos. Eu dividi em bins, que são as faixas. Eu escolhi 120 bins porque faz sentido, porque são 10 anos e 12 meses cada ano, então é 10 vezes 12. E plt.hist cria o gráfico, né, histograma específico. O color e o edge color, questão de design. O restante é igual ao que eu fiz no outro gráfico, os labels e o show para mostrar o gráfico. O terceiro gráfico eu escolhi o boxplot, esse aqui, porque ele também dá uma boa visualização temporal, porém com dados a mais, de uma forma mais completa, apesar de mais complexa de entender. Tem a mais outliers, que são essas bolinhas acima dos bigodes. Tem 3 bolinhas, são picos, né, de dados. Os bigodes são limites superior e inferior, e tem as medianas, que ficam na parte interior de cada caixa. O plt.figSize define o tamanho do gráfico. Eu escolhi uma paleta de cores que eu gostei, e coloquei na variável default cube, usando Seaborn. Eu usei Seaborn para fazer o boxplot. E aqui os sns.boxplot cria o gráfico, né? Aqui tudo questão de variáveis e design. O title, xlabel e ylabel já vimos, né? O plt.xsticks eu coloquei para questão visual mesmo, com uma rotação de 45 graus, para ser melhor de ver os anos. O plt.tagLayout é para ajustar automaticamente o espaçamento do gráfico. E esse foi o meu trabalho. Obrigada!